Máscara. Máscara é como se eu pegasse uma folha de papel em branco e recortasse uma figura aqui no meio. Eu vou chamar isso aqui de meu vetor. E daí eu pego um elemento, uma foto, por exemplo, e coloco aqui atrás. Somente essa área está sendo exibida agora, como você pode observar. Ou seja, a máscara é uma ferramenta não destrutiva, ele não recorta a foto. E o que é mais interessante também é que ela vai precisar de dois elementos. Vai precisar do vetor e vai precisar da foto que você gostaria de exibir. Então vamos ver os métodos de trabalhar com máscara no Photoshop. Nós temos duas principais formas de fazer máscara. Ou a gente utiliza uma técnica chamada Add Mask ou Clipping Mask, adicionar máscara ou máscara de recorte. Vou começar te falando sobre a Add Mask, adicionar máscara. Para isso eu vou fazer uma nova layer, nessa imagem aqui que eu abri, então Ctrl J. E para fazer o Add Mask, eu clico nesse botão aqui embaixo, ó, nessa barra que a gente tem aqui do painel Camadas, tem esse botãozinho aqui, que é um quadrado com um furinho no meio. Então eu vou clicar aqui, ele faz isso aqui com a camada, olha só. Ele mantém aqui a imagem, só que faz uma correntinha e uma folha em branco. Uma vez que isso acontece, vou pegar aqui, por exemplo, o pincel. Perceba que quando eu clico e arrasto, ele não está pintando, não está acontecendo nada, porque a minha cor primária de foreground está branca. Eu vou apertar a letra X para inverter as cores e agora a cor primária é preta. Olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar e arrastar. Opa, deixa eu parar de ver a camada de fundo. Ah, agora sim. Olha só o que vai acontecer. Ele está pegando a área que eu estou pintando e ele está como se fosse uma borracha apagando, né? Você pode observar nessa miniatura aqui da máscara que ele está pintando mesmo essa folha. Se eu tivesse aqui, ó, se eu clicar na imagem, aí ele colore mesmo. Então, cuidado, tem que estar aqui na máscara e daí ele apaga. Aí você fala para mim, mas beleza, para isso eu tenho a borracha, que grandes coisas que isso está fazendo. É que a grande vantagem da máscara é que ela não é uma ferramenta destrutiva, ela não está apagando, ela simplesmente está parando de exibir aquela região. Tanto que se eu der um X novamente e a cor primária se tornar o branco, eu consigo ir recuperando as áreas que eu havia teoricamente apagado, né? Parado de exibir. Também funciona com outras cores, mas se eu escolho aqui, por exemplo, um vermelho, veja que ele não pegou aqui vermelho, ficou um cinza. E ele vai dar daí uma transparência de tonalidade, assim, de cinza, e ir sumindo um pouco aquela área, mas não por completo, pintando nessa tonalidade de cinza. O preto e o branco seriam os extremos, né, de ir realmente restaurando ou apagando aquela região, entre aspas, né, ou seja, parando de exibir aquela região. Mas eu poderia escolher outras cores também. Então, o que acontece? Aqui é como se fosse a imagem e aqui como se fosse uma folha de papel recortada, e daí eu peço para parar de exibir algumas regiões, cortando aqui a folha, vamos dizer assim, e exibindo somente as outras áreas que a gente não tem esse recorte. Então, assim a gente trabalha com o Add Mask. Se eu clicar nessa correntinha e desmarcar essa opção, olha que interessante, eu posso pegar aqui com a Move Tool e mover a área da máscara, a área que eu pintei, ou se eu clicar aqui na imagem, mover a imagem. Ó. Se eu clicar na correntinha novamente, elas voltam a ser vinculadas e elas trabalham juntas. Ao mover uma, move também a outra. Ok? Então assim eu consigo adicionar e colorir uma área da máscara para parar de exibir uma região. Aqui eu te mostrei com o pincel, eu pintando, mas na verdade para o Photoshop tanto faz o que você vai escolher para colorir isso aqui e parar de exibir uma área. Por exemplo, eu vou pintar essa folha aqui novamente de branco, essa folha aqui da máscara com Ctrl Delete, como o branco é a minha cor de background, ele colore de branco e volta a exibir tudo. E vou usar, por exemplo, aqui a ferramenta gradiente para fazer essa colorização. Vou escolher aqui um gradiente padrão, vou escolher aqui redefinir degradês e vou escolher esse padrão de preto para o branco. E daí eu posso pedir para ele ir sumindo aos poucos. Ó. Tá vendo? É uma outra forma legal de trabalhar. Ou então, deixa eu dar um Ctrl Alt Z aqui. Ou então, se eu ainda estou vendo a camada de trás, mas, olha só, vou te parar de ver de cima para te mostrar, mas na camada de trás ela é
sei lá, preto e branco, ou ela tem algum efeito, ou eu gostaria de mostrar o antes e o depois de uma arte que eu fiz, então eu poderia fazer assim, aqui eu tenho a arte que eu fiz e aqui eu tenho o original por cima, né? Então, em cima dele, eu só consigo ver agora o original porque está por cima aqui da preto e branco. Eu vou vir aqui na máscara dessa camada e utilizar esse gradiente, ó, e daí fica uma área em preto e branco indo para o colorido, ó, e ficando colorido gradativamente. Olha aí, tá? Porque ele está, na verdade, pintando essa máscara aqui e mudando a área que está sendo exibida para mim.